Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Saúde. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar 4 novas unidades básicas de saúde, nos bairros Prado, Paracatuzinho, Alto do Açude e Vila Mariana. Nas UBSs, os cidadãos recebem atendimentos médicos e odontológicos gratuitos, além de vacinas, coleta de exames e medicação. Assim, facilitamos o acesso à saúde e entendemos as reais necessidades de cada comunidade. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Tem um hospital infantil, que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é em Memphis, é chamado St. Jude's. O St. Jude tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que, quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o Hospital St. Jude e o Hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que, na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio, 152, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50, Centro, 3671-6668. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Polícia Militar apreende adolescente autor de tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Homem tenta sacar PIS usando documentos falsos e é preso pela polícia no centro da cidade. Motocicleta roubada em Cristalina localizada em Paracatu. Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não cuida da segurança digital. Governo de Minas paga a primeira parcela do salário de fevereiro. Brasileiros de 10 estados se preparam para o fim do horário de verão. Professores e diretores de escola do município participam de preparação para o início das aulas. E ainda, a Associação Brasileira do Sono vai propor ao governo um atraso em 1 hora na aula no período da manhã. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Os servidores de Minas Gerais que ganham entre R$ 1.500 e R$ 3.000 receberam nesta sexta-feira, de 16, a primeira parcela do salário referente ao mês trabalhado em janeiro.
Segundo o Estado, eles correspondem a cerca de 75% do funcionalismo. A escala divulgada pelo governo vai até o último dia do mês. O mês de fevereiro foi o primeiro mês em que o governo antecipou para aqueles com salário de até R$ 1.500 líquidos o pagamento integral. Eles tiveram os valores depositados no último dia 9 de fevereiro. Na próxima segunda-feira, dia 19, os servidores também recebem a segunda parcela do 13º. A Secretaria de Estado de Fazenda informou as datas do mês de fevereiro para o pagamento dos salários do funcionalismo público do Executivo Estadual. A primeira parcela paga nesta sexta-feira, dia 16. A segunda parcela será paga no dia 23 de fevereiro, sexta-feira. E a terceira parcela no dia 28 de fevereiro, quarta-feira. Os servidores com salário de até R$ 1.500 líquidos receberam no dia 9 de fevereiro. Os critérios adotados foram: servidores com salário de até R$ 3.000 líquidos recebem integralmente na primeira parcela. Servidores com salário de até R$ 6.000 líquidos recebem uma parcela de R$ 3.000 e o restante na segunda parcela. Servidores com salário acima de R$ 6.000 líquidos recebem R$ 3.000 na primeira parcela, R$ 3.000 na segunda parcela e o restante na terceira parcela. O 13º salário, a primeira parcela, foi paga no dia 19 de janeiro. A segunda parcela na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. A terceira parcela em 19 de março e a quarta parcela será paga no dia 19 de abril. Somente para os servidores da segurança e parte da saúde, o 13º salário foi pago em duas parcelas. A primeira foi paga em 26 de dezembro e a segunda parcela foi quitada em 19 de janeiro, quando as outras categorias começaram a receber. E o horário de verão em vigor desde outubro do ano passado acaba na primeira hora do próximo domingo. À meia-noite entre sábado e domingo, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em 1 hora. O ajuste nos relógios vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Com isso, o horário no leste do Amazonas e nos estados de Roraima e Rondônia fica 1 hora atrasado em relação a Brasília, enquanto o oeste do Amazonas e o Acre ficam 2 horas atrás. Segundo o governo de Minas, a economia com o horário de verão no estado é suficiente para atender as cidades de Juiz de Fora e 7 Lagoas. O pico de carga das duas cidades juntas é de 350 megawatts, ou 4% da demanda total da CEMIG no horário de ponta. O horário de verão ainda divide opiniões. Esse horário é chato pra caramba, tipo, a gente se acostuma com quando já chega, já troca assim, aí fica bem chato, né? Eu detesto. Por quê? Porque a gente acorda muito cedo e tem que sair de madrugada e hoje em dia tá muito difícil sair de madrugada, né? Perigoso? Muito. Um dia mais longo, chega em casa e ainda tem mais tempo pra sair, fazer qualquer coisa. Vamos agora falar de política. O Brasil vive um momento único. Todos os ex-presidentes tentam influenciar os rumos da política. E pelo menos 2 querem sair candidatos. Bem diferentes de países onde os ex-mandatários abrem caminho para a renovação. Os americanos elegeram recentemente Ronald Reagan como o maior presidente de todos os tempos. É o que mostra uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac. Em segundo lugar ficou Bill Clinton. Após deixarem os cargos, os dois também se afastaram da cena política. No Reino Unido, a situação é parecida. Ex-primeiros ministros como David Cameron e Tony Blair deixaram seus cargos e nunca mais foram vistos em negociações políticas, mesmo nos bastidores. Apesar da popularidade, o ex-primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi deixou a política após o término do mandato. Já os brasileiros estão acostumados com a presença constante de ex-presidentes no cenário político. Alguns continuam em evidência e até definindo os rumos de seus partidos. Pelo menos 2 deles ainda pensam em ocupar novamente o Palácio do Planalto. Lula e Fernando Collor de Mello. Ambos continuam a exercer controle absoluto de suas legendas. O mesmo acontece com José Sarney, que convenceu a filha, Rosiana Sarney, a ser novamente candidata ao governo do Maranhão.
Sarney também costuma decidir quem vai ocupar ministérios. No fim do ano passado, ele vetou a indicação do deputado Pedro Fernandes para o Ministério do Trabalho. Dilma Rousseff circula pelo país dizendo que foi derrubada por um golpe. Fernando Henrique Cardoso é consultado por partidários e está sempre dando opinião, muitas vezes contrariando o próprio partido sobre nomes de candidatos. Esses caciques são donos dos partidos, né? A máquina partidária trabalha em função dessas pessoas. Para ele, o eleitor também tem responsabilidade pela renovação da política. O que a gente espera, então? Que o eleitor vá em busca do novo, né? Desde que seja novo mesmo, né? Não seja o velho disfarçado com discurso novo. Abrir espaço para novas lideranças. Para poder entrar pessoas novas, com novas ideias, mentes inovadoras, né? Eles não querem largar o osso, né? Quem fez um bom trabalho merece continuar. Se for um bom presidente, ele deve continuar. Agora, se for só para reeleger, para embolsar, aí tem que sair da política. Tá aí o desafio, criar novas lideranças com um sistema político velho aqui no Brasil. Alguma coisa aí tá meio equivocada. E o presidente do Corinthians, Andrés Sanches, diz que seu departamento jurídico está tomando medidas para reverter a decisão que condenou o clube, a construtora Odebrecht, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Fontes Hereda, e a sociedade de propósito específico, Arena Itaquera S.A., a devolver 400 milhões de reais ao Banco Estatal como parte do financiamento da Arena Corinthians. A decisão foi tomada pela Terceira Vara Federal de Porto Alegre. O estádio que foi usado na Copa do Mundo de 2014 fica na zona leste da capital paulista. A decisão da juíza Maria Isabel Klein, da Terceira Vara de Porto Alegre, se baseia em uma ação de 2013. A ação foi proposta por um advogado gaúcho. Segundo ele, a decisão da Caixa de financiar o projeto da Arena teria sido tomada sob influência política. O financiamento saiu depois do fim do prazo determinado para os empréstimos para estádios da Copa. No despacho, a juíza destacou que o empréstimo de 400 milhões de reais foi concedido à empresa Arena Itaquera, que na época tinha capital social estimado em R$1.000. E os donos dos carros esmagados pelo bloco que desabou do Eixão Sul em Brasília serão ressarcidos em até um mês, conforme informou nesta sexta-feira o chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Sérgio Sampaio. O anúncio ocorre 10 dias após a queda da estrutura do viaduto da Avenida dos Estados, no centro da capital federal. Depois que o viaduto desabou, a população continua com medo, só que agora de um outro local. A chamada Ponte do Bragueto está em obras e é um dos locais que o Tribunal de Contas havia pedido reparos urgentes em 2012. A Ponte do Bragueto foi construída na década de 60 e é a única ligação entre o plano piloto e a parte norte do Distrito Federal. Passam por aqui cerca de 80 mil veículos por dia. Em 2012, o Tribunal de Contas do DF já havia constatado que a ponte precisava de reparos e manutenção urgente. O mesmo alerta tinha sido feito em relação ao viaduto que desabou no centro de Brasília na semana passada. Na Ponte do Bragueto, o que mais chamava a atenção eram os danos na parte inferior. Na época, já haviam sido encontrados vários pontos de infiltração, sinais de corrosão e estrutura metálica exposta. A gente vê, quem olha lá por baixo, vê que ela está toda rachada, toda quebrando, né? Então, de repente, isso aí, né, pode acontecer o pior. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, parte desses problemas é causada por caminhões que desrespeitam a altura limite estipulada. Todo mês, pelo menos 5 caminhões com mais do que os 4 metros permitidos ficavam presos debaixo dessa ponte. Essas colisões acabavam abrindo buracos como esse na laje, aumentando o risco de que pedaços de concreto caíssem em cima dos carros. Barreiras que têm a primeira sinalização vertical e horizontal, aí ele passa por uma barreira que é uma placa que fica suspensa em correntes, ele bate nessa placa e por último uma barreira mecânica onde ele não consegue passar. O DR também afirma que as batidas não afetam a estrutura da ponte, já que a armação que a sustenta fica mais para cima. Os buracos começaram a ser fechados e as vigas passaram por uma vistoria, que indicou que elas estão preservadas. Com as obras, a expectativa agora é que as pessoas tenham menos medo de acidentes. A gente está com medo porque depois do que aconteceu no Eixão ali, né? Então a gente está muito assustado. Passa todo dia pedindo a Deus, ai meu Deus, me guarde.
E o presidente Michel Temer assinou um decreto que reconhece a situação de vulnerabilidade em Roraima e uma medida provisória para ações de assistências emergenciais. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou para março a transferência dos venezuelanos para outros estados. Cada estado irá informar as condições para receber os venezuelanos. 30% dos refugiados declararam ter curso superior. Os diplomas vão ser revalidados pelo Ministério da Educação para que eles possam trabalhar aqui. A medida provisória é assinada hoje pelo presidente da República, que declara estado de emergência social em Roraima, facilita a liberação de recursos para ações humanitárias. A força-tarefa será coordenada pelo general Eduardo Pazuello. Entre as medidas estão o reforço da segurança na fronteira, em Pacaraima, com o dobro do efetivo militar, um helicóptero e rondas com motocicletas. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que nenhum venezuelano será impedido de entrar no país, mas todos serão cadastrados. A saúde dos imigrantes também é uma preocupação. Depois que uma criança teve sarampo, a Vigilância Sanitária começou uma campanha de vacinação. Uma criança venezuelana que veio de El Tigre, na Venezuela, e já estava residindo aqui em Boa Vista há aproximadamente um mês. Então, nós estamos realizando algumas ações pontuais para que nós não venhamos a ter mais casos. Estamos enviando também um hospital de campanha. Esse hospital tem ambulatório, tem sala de atendimento, de cirurgia, de enfermagem. Os venezuelanos estão fugindo da grave crise no país. A inflação passa dos 700% por ano e não há alimentos para comprar. O fluxo de imigração para o Brasil aumentou depois que a Colômbia restringiu a entrada de refugiados no país. Em Boa Vista, já são mais de 40 mil refugiados. Cerca de 1.500 estão nos 2 postos de acolhimento. Outros vivem nas ruas em condições precárias. Luiz está há 2 meses vivendo num abrigo com a família. Ele disse que, apesar do sacrifício, aqui eles não estão passando fome. Com um salário de 1 mês como açougueiro na Venezuela, ele só podia comprar comida para um dia. Nos destaques internacionais, milhares de pessoas se reuniram nesta quinta-feira em uma vigília em lembrança dos 17 mortos no massacre que aconteceu na quarta-feira na escola de ensino médio em Parkland, na Flórida, nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump defendeu ações para deixar escolas mais seguras, porém não mencionou medidas que envolvam um tema polêmico: o controle de armas nos Estados Unidos. O tiroteio na escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas se tornou o 3º pior ataque em instituições de ensino nos Estados Unidos. Este jovem conta que o alarme de incêndio disparou e ele percebeu que não se tratava de um treinamento quando ouviu os tiros. Os colegas fizeram então uma barricada dentro da sala de aula. Entre os mortos na escola em Parkland, na Flórida, está um técnico de futebol americano que protegeu os estudantes com o próprio corpo. O suspeito do ataque é Nicholas Cruz, de 19 anos. A polícia afirma que ele usou um fuzil AR-15 e tinha diversas publicações sobre munição quando foi preso. Cruz era ex-aluno, foi expulso por motivos disciplinares e tinha histórico de depressão. Ele vai responder pelas acusações de homicídio premeditado. O FBI investiga uma possível ameaça recebida pelo YouTube em setembro do ano passado. Uma pessoa com o mesmo nome do atirador escreveu um comentário dizendo: "Eu serei um atirador profissional de escolas." O país decretou luto pelas vítimas. As bandeiras da Casa Branca e do Congresso foram colocadas a meio mastro. No Senado, parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio. O ataque é o 18º incidente com tiros registrados em instituições de ensino dos Estados Unidos só nas primeiras semanas do ano. Uma média de 1 tiroteio a cada 60 horas. O governador da Flórida, o republicano Rick Scott, defendeu que as pessoas com doenças mentais nunca deveriam ter acesso a armas. O presidente Donald Trump disse em um pronunciamento hoje que manter escolas e crianças em segurança será uma prioridade, mas não mencionou a discussão sobre o controle de armamento. No parent should ever have to fear for their sons and daughters. Trump falou que nenhum pai deveria temer por seus filhos quando os deixa na escola de manhã e anunciou que vai se reunir com governadores e procuradores ainda este mês para discutir a difícil questão da saúde mental. E o jovem atirador da escola na Flórida foi levado nesta quinta-feira ao tribunal.
Nicolas entrou quieto e de cabeça baixa. Com as mãos e os pés algemados, confirmou a identidade à juíza. Are you Nicholas Jacob Cruz? Yes, ma'am. Ele foi acusado de 17 homicídios premeditados sem direito à fiança. A polícia encontrou nas redes sociais fotos do rapaz portando armas e ameaças de ataques. Nesta daqui, ele diz: "Eu vou ser um atirador profissional de escola." No ano passado, Nicolas foi expulso da escola por mau comportamento. Foi proibido de entrar no complexo portando qualquer tipo de sacola ou mochila. A restrição não adiantou. E ainda nos destaques internacionais, um crime que abalou a França começa a ser desvendado pelas autoridades. Os jornais franceses de hoje se ocuparam do assunto. O caso começou no final de agosto do ano passado, quando a pequena Maëlys desapareceu durante uma recepção de casamento numa cidade do leste do país. Uma intensa busca foi feita na área, mas nada foi encontrado. O principal suspeito era um ex-soldado de 34 anos, Nordal Lelandais, mas ele negava qualquer participação. Agora, a polícia localizou mostras do DNA da menina no porta-malas do carro dele. Lelandais disse que matou a garota involuntariamente e mostrou à polícia onde o corpo estava. Em dezembro, ele foi indiciado pelo assassinato de um jovem soldado, ocorrido em abril. 11 famílias de pessoas desaparecidas na região pediram aos investigadores que verifiquem a possibilidade de estarem lidando com um assassino em série. No próximo bloco, Polícia Militar apreende adolescente autor de tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Homem tenta sacar o piso usando documentos falsos e é preso pela polícia no centro da cidade. Motocicleta roubada em Cristalina, localizada em Paracatu. Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros não cuida da segurança digital. E ainda, mais de 600 mulheres presas no Brasil estão grávidas ou amamentando. Os detalhes já já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura, distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. Paracatu Card, o cartão que você já conhece, agora com ainda mais vantagens. Controle seus gastos na ponta dos dedos. Descontos em vários estabelecimentos. Maior rede credenciada. E em breve, Paracatu Card pessoa física. Visite nosso site www.paracatucard.com.br. Paracatu Card, o cartão que vale mais do que dinheiro. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Instituto Primícias, trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho, em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias, do maternal ao 5º ano do ensino fundamental, com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Instituto Primícias, Rua Temístocles Rocha, 102, Centro, 3671-6615. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Açaí Fruta Cor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Uma pesquisa feita em 10 países revelou que a maioria dos brasileiros não cuida da segurança digital. Isso significa que milhares de pessoas que usam o celular e internet não se preocupam se a rede utilizada é segura ao compartilhar dados pessoais. Quando acaba o pacote de dados, o jeito é buscar uma rede Wi-Fi, seja em ambiente corporativo ou em locais públicos. Redes abertas e até as controladas podem ser uma porta de entrada para grandes problemas. Você pode ser invadido, você pode ter um vírus no seu celular, você pode perder informação importante, tem muita coisa no seu dia a dia que é valiosa no seu celular, né? Eu fico bastante receoso porque depois esse banco de dados ele pode ser divulgado por alguma empresa ou de alguma forma pode ter acesso a um dado que é, digamos assim, privado, né? Os aplicativos fazem parte da vida das pessoas e facilitam o dia a dia, como fugir do trânsito, acessar a conta bancária e redes sociais. Mas o que é solução pode se tornar problema, principalmente quando acessamos essas informações em redes compartilhadas, como ambiente de trabalho, aeroportos e shoppings, locais de grande circulação. Manter um antivírus sempre em funcionamento no seu smartphone, fazer a atualização do sistema com frequência, tudo isso gera uma falsa sensação de segurança. E não basta para preservar dados pessoais, como senhas, por exemplo. Uma empresa americana de segurança digital quis saber como cada povo cuida dos seus dados na internet. Dos 10 países pesquisados, o Brasil é um dos 3 em que as pessoas mais responsabilizam a empresa, o servidor, ou o desenvolvedor do aplicativo pela segurança de suas informações particulares. 66% dos brasileiros, usuários de aplicativos móveis que pedem localização, dados pessoais e bancários, por exemplo, acreditam que quem deve zelar pelo sigilo não é o usuário. O Brasil, ele se destaca no mundo como um dos países com maior incidência de crimes relacionados à identidade digital. Há uma falsa percepção no brasileiro de que a internet é um lugar seguro. O professor da USP, especialista em tecnologias interativas, recomenda que a regra para o mundo digital deve seguir a mesma lógica do mundo real. Manipular valores, dinheiro, joias, você vai fazer isso no recato do teu lar, junto a um cofre, um ambiente seguro, em que ninguém esteja vendo. A mesma coisa se aplica à internet. De forma geral, hoje, recomenda-se não se fazer transações econômicas por aplicativos em redes não confiáveis. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 600 mulheres presas no Brasil estão grávidas ou amamentando. Dentro de uma cela, uma mãe cuida de um bebê recém-nascido num colchão no chão. A imagem feita na carceragem desta delegacia em São Paulo acende o debate sobre o encarceramento de mulheres com filhos pequenos. Jéssica Monteiro estava na reta final da gravidez quando foi presa no dia 10 de fevereiro. Segundo o boletim de ocorrência, ela e o companheiro Osiel Gomes guardavam em casa quase 100 gramas de maconha e cerca de 8 gramas de cocaína. Os dois foram acusados de tráfico de drogas. No dia seguinte, Jéssica entrou em trabalho de parto. Jéssica deu à luz neste hospital em São Paulo em 11 de fevereiro, mesmo dia da audiência de custódia. O juiz decidiu que ela deveria ser mantida presa. Assim que recebeu alta daqui, ela voltou para a carceragem da delegacia, agora acompanhada do bebê.
Foram os próprios policiais que trabalham no local que chamaram Ariel Castro, coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente do CONDEP. Ele é o autor das fotos. Para Ariel, a justiça agiu de maneira seletiva e desrespeitou os direitos da mãe e da criança, que hoje estão em uma penitenciária. Nós entendemos que o Estatuto da Primeira Infância deveria ser respeitado e deveria ser concedido imediatamente a prisão domiciliar. Ainda mais por ela ter bons antecedentes, ser primária, não pertencer à organização criminosa e ter um filho de 3 anos e outro recém-nascido. O caso acontece às vésperas do julgamento no STF do habeas corpus coletivo que garante a gestantes e mães de crianças de até 12 anos presas preventivamente o direito de aguardar a decisão judicial em regime domiciliar. Mais de 600 mulheres grávidas ou lactantes estão encarceradas no Brasil. A maioria tem entre 20 e 29 anos e 70% são negras. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, no caso de Jéssica, não foi só a justiça que falhou. A abordagem policial que levou à prisão do casal foi ilegal. Ela estava na casa dela, se fosse presa, ela teria que ter um mandado judicial de busca e apreensão, e mais do que isso, ela é usuária. Ela foi enquadrada como traficante, e isso significa uma coisa: a justiça no Brasil, ela tem classe, ela tem cor e ela tem gênero. E em Paracatu, os trabalhos para retirar da água o corpo do sargento filho do Corpo de Bombeiros Militar de Paracatu continuam. Ele morreu afogado em uma represa na zona rural do município na última quarta-feira ao praticar treinamento de mergulho na fazenda Boa Sorte, na zona rural de Paracatu. O sargento filho, como já foi explicado antes, ele ficou preso num cano devido à pressão da água, a pressão de sucção desse cano, que é um dreno da usina. O problema todo é que nós não estamos conseguindo acessar o corpo do sargento filho para fazer uma amarração para tentar a retirada, porque não se pode arriscar a vida de outro militar para tentar fazer isso. Existem várias outras trincas, várias outras rachaduras ao longo dessa tubulação que podem causar o mesmo tipo de acidente com outro militar nosso. Nós estamos tentando várias estratégias para tentar diminuir a pressão nesse cano e permitir a aproximação dos mergulhadores. Vários outros militares especializados em mergulho autônomo, salvamento aquático, tentando elaborar várias estratégias para poder ver se nós conseguimos diminuir a pressão nesse cano. A princípio, nós pensamos em abrir as comportas da represa após uma avaliação de todas as barragens, a jusante, né, as barragens abaixo daquela, para poder ser aberta essa represa com toda a segurança de que nós não iríamos causar um acidente abaixo daquela barragem. E essas comportas foram abertas, né, o máximo possível para poder tentar drenar essa barragem, de modo que nós teríamos acesso ao corpo. Se nós esperávamos que baixasse o nível da água, que no momento lá, até ontem, era de quase, no momento inicial era de 6 metros, baixasse de um dia para o outro cerca de 3 a 2 metros. Isso não foi tão efetivo, porque acabou que baixou cerca de meio metro somente. A partir daí nós tentamos bloquear o vertedouro, que é a saída de água da barragem, que esse cano seria um dreno, né, também da barragem, para impedir o fluxo de água no cano e diminuir a pressão de sucção no cano e permitir a aproximação dos mergulhadores. Nós usamos maquinário pesado, DVPA, tratores, colocamos cerca de 6 toneladas de saco de terra no vertedouro da barragem e tudo foi arrastado pela pressão da água. Acabou que nós retomamos a ideia inicial de abrir as comportas para fazer o resgate do corpo de uma maneira um pouco mais lenta, mas com mais segurança. O que nós estamos tentando ainda fazer é elaborar novas estratégias. Vários militares de toda a corporação e até de fora de Minas estão procurando, estão dando ideias de como tentando traçar planos de ação para que nós possamos recuperar o corpo do filho, sargento filho, da maneira mais rápida possível para diminuir o sofrimento da família nesse momento tão complicado. Então, enquanto nós estamos esperando a barragem ser drenada, que é um processo que pode demorar vários dias,
nós estamos o tempo todo trabalhando, 24 horas, sem descanso, para poder conseguir, né, uma outra forma mais rápida de retirar o corpo do filho do local. Nós já localizamos o corpo, nós sabemos o local onde ele está, só que o problema todo é acessar esse corpo com segurança, como já foi dito. E nessa quinta-feira, a Polícia Militar conseguiu recuperar em Paracatu a motocicleta que foi roubada em Cristalina, no estado de Goiás. Bom, na data de ontem, por volta de 13 horas e 55 minutos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que alguns indivíduos haviam escondido uma moto no matagal na Avenida Tiradentes, né, no bairro Bela Vista. Então a guarnição deslocou ao local e foi fazendo averiguação, rastreamento, e localizou realmente, em meio à vegetação, uma motocicleta Honda CG Fan, cor vermelha, que havia sido roubada em Cristalina. Imediatamente a motocicleta foi apreendida, acionado o reboque, conduzida até o depósito para posteriormente, através do serviço da Polícia Civil, acionamento do proprietário para ser feita a restituição. E outro golpe foi registrado em uma agência bancária em Paracatu. Ontem falamos aqui sobre a prisão de um homem após ele trocar os envelopes de depósito com os da vítima e oferecer ajuda. Esse caso foi registrado na quarta-feira. Já nessa quinta-feira, a Polícia Militar prendeu outra pessoa suspeita de aplicar um golpe em uma agência bancária no centro da cidade. Na data de ontem, por volta de 14 horas e 30 minutos, a Polícia Militar foi acionada em uma instituição bancária no centro da cidade de Paracatu. E lá chegando havia uma pessoa suspeita de estar praticando um crime de estelionato no interior da agência. Essa pessoa chegou na agência se passando por nome de Ademilton Fernandes, apresentou a documentação e queria sacar o benefício do PIS. Então foi realizado todo o procedimento que é necessário pela agência e no momento que o dinheiro ia ser repassado a essa pessoa, o atendente percebeu que essa pessoa estava de uma forma, um comportamento muito estranho, essa pessoa estava muito agitada e, ao ser acionada a Polícia Militar, sendo feita a verificação, constatou-se que essa pessoa estava portando documentos falsos nessa tentativa de aplicar esse golpe de estelionato à agência financeira, à agência bancária. Imediatamente essa pessoa foi presa e conduzida à delegacia, onde a ocorrência foi encerrada. E um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido na noite dessa quinta-feira após cometer uma tentativa de homicídio no bairro Paracatuzinho. Na data de ontem, por volta de 8 horas, no bairro Paracatuzinho, na Avenida Aeroporto, a Polícia Militar recebeu informações que teriam ocorrido disparos de arma de fogo e deslocou imediatamente a equipe ao local. Chegando ao local, havia informação que um menor de idade, de 16 anos de idade, havia chegado ao local em uma bicicleta e disparado contra 3 pessoas que estavam dentro de um veículo Fiat Palio cor cinza que estava estacionado. E após esse menor evadiu do local, sentido a parte mais próxima aqui, a ponte de acesso ao bairro Paracatuzinho. Um militar que passava pelo local percebeu a ação e iniciou o rastreamento, a perseguição a esse menor na fuga dele. Várias viaturas foram empenhadas, sendo que posteriormente conseguiram localizar esse menor escondido, homicidiado em uma residência, né? E no percurso por onde ele passou foram encontrados alguns cartuchos, né? Cápsulas já dos disparos que ele tinha efetuado. Então ele foi apreendido em flagrante delito e conduzido à delegacia. E essas vítimas de ferimento lá provocados pelos disparos de arma de fogo foram socorridas ao hospital e em princípio não correm risco de morte. Daqui a pouco, professores e diretores de escola do município participam de preparação para o início das aulas. E ainda a Associação Brasileira do Sono vai propor ao governo o atraso em 1 hora na aula no período da manhã. A gente volta já. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Educação. Em 2018, a Prefeitura entregará 4 novos Pró-Infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre de 2018, o que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações.
Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85. Lojas B, C e D, Centro. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego. 3671-7293. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo: ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirella Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. O Aiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470. Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio, 152, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A volta às aulas é na papelaria escolar, material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro, 3671-6668. No dia 2 de março, às 8 horas da manhã, estaremos marcando para os meses de abril, maio e junho. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. Professores e a direção da Escola Municipal Joaquim Adjuto Botelho participaram de um ciclo de preparação e motivação para o início das aulas, que será na próxima segunda-feira. Se os alunos ansiosos com material novinho aguardam pelo início das aulas, por parte dos professores, a ansiedade não é menor. Todos na expectativa de mais um ano de trabalho. Cada ano é um recomeço, né? Então são novos alunos, novas carinhas que a gente está recebendo, fica aquela expectativa de ver, de como que vai ser. Também tem a expectativa do desafio, porque, né, cada turma nova é um desafio novo que a gente tem para estar desenvolvendo, mas que no final acaba dando tudo certo.
E para que todo este ânimo perdure durante todo o ano, as escolas estão se preparando não só com o calendário e a organização didática, também com palestras de motivação. Foi o que fez a Escola Municipal Joaquim Adjuto Botelho, no bairro JK. O primeiro dia do ano letivo foi de palestra, de aula de motivação para os professores. Na hora que a gente finaliza um ano letivo, o pensamento já é no próximo, né? E aí já começa toda a movimentação, os planejamentos, né? A Secretaria de Educação já começa com os cronogramas novos, né? A escola começa a entrar em reforma, a limpeza geral, então é muita expectativa para receber os novos alunos, né? Os mesmos que vão dar continuidade, mas eles sempre esperam algo novo da escola. E esse é um desafio para os profissionais. Vocês estão aqui nesse momento de preparação para chegar com gás total segunda-feira. Ah, sim. Nesse momento, são o momento da troca de ideias, né? Para transformar aquela aula, aquela matéria que é a mesma, né, que o livro didático é o mesmo, em algo diferente, né, em atividades diferentes. A gente já começa a trocar ideias das datas festivas, do que a gente vai fazer, do que a gente pode melhorar, e sempre assim, buscando a melhoria de todo o sistema, não só de dentro da sala de aula, mas de todo o atendimento ao aluno e à família. E o que não pode faltar é motivação, né? Essa manhã teve essa missão. Sim, nós trouxemos a vereadora Marli Ribeiro para dar uma palavra de motivação, de amor, né, de carinho para a equipe pedagógica da escola. É um momento onde as supervisoras preparam mensagens de motivação, de apoio, né? E a gente traz todo o amor e carinho de casa para poder repassá-las, porque afinal nós somos uma equipe que passamos mais tempo juntos do que em casa, né? Então essa alegria, essa motivação, ela é muito boa, né? Graças a Deus. A palestrante do dia foi a pedagoga, missionária e vereadora Marli Ribeiro, que destacou a importância do papel do professor para a sociedade e motivou os educadores a serem agentes permanentes de mudança social. Porque a gente sabe que essa profissão, ela não é fácil. Lidar hoje com os grandes desafios da sala de aula, das escolas, não é fácil. Então, trouxemos hoje uma palavra de motivação, uma palavra de fé, uma palavra que realmente vem ajudá-los a entender, a compreender e como fazer com os grandes desafios que são enfrentados dia a dia. E acredito, sim, que foi uma manhã muito proveitosa. Eu senti, né, que cada uma delas, cada profissional aqui, realmente entendeu o recado, que foi um recado de Jesus, né, que através dele sendo o nosso grande mestre, que nos ensinou que realmente a arte de ensinar é uma arte linda, é algo maravilhoso, é como os missionários da educação. Pois é, atenção pais e alunos, as aulas na rede pública de ensino começam já na próxima segunda-feira, dia 19. Este ano, começando mais tarde, né? Certo. Do que os outros anos, nós tivemos aí uma mudança pela Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal adequou a essa realidade, até porque o aluno da rede municipal é também o aluno do Estado, pelo transporte escolar, pelos professores que trabalham nas duas redes. Então, este ano, o calendário inicia primeiro o ano escolar, no dia 15 de fevereiro, 15 e 16, né, o ano escolar, com a preparação mesmo dos professores, dos diretores, reunião pedagógica, planejamento, ornamentação das salas para esperar aí os nossos alunos. E no dia 19 de fevereiro, o início do ano letivo. E a equipe que elaborou aí o calendário, de acordo com as orientações da Secretaria de Estado da Educação, colocou o sábado letivo de uma forma que cada mês nós estaremos numa atividade interdisciplinar, uma atividade bem significativa para a data, para que não fique aquele sábado cansativo, conteudista. Então, o que nós tivemos durante o mês, no sábado teremos aí a comemoração
né, uma aula diferenciada para que todos os alunos possam participar juntamente com os professores. E ainda falando em educação, olha só esta notícia. A Associação Brasileira do Sono vai propor ao governo o atraso em 1 hora na aula no período da manhã. Além de ajudar no aprendizado, a medida pode evitar problemas de saúde para os adolescentes. Não tem despertador que tire a Aline da cama. Aos 18 anos, a estudante do 2º ano do ensino médio já repetiu 2 vezes por faltas. Conforme eu durmo muito tarde, aí eu capoto e não consigo acordar, não. Às vezes eu acordo, aí eu ainda tô meio assim sonolenta, eu encosto na cama, assim, ainda durmo mais um pouquinho. Essa dificuldade em dormir e acordar cedo na adolescência tem uma explicação fisiológica. É que nessa fase da vida, o relógio biológico fica atrasado entre 2 e 3 horas. É como se o corpo e o cérebro do adolescente estivessem em outro fuso horário. Esse descompasso é uma adaptação do organismo para a fase adulta. Várias mudanças ocorrem no sistema nervoso e nos hormônios. Por isso, há também a necessidade de dormir mais, pelo menos 9 horas e meia. De olho nisso, a Associação Brasileira do Sono propõe que as aulas do ensino médio comecem entre 8 e 8 e meia da manhã e não mais às 7 horas. A mudança já foi testada em escolas norte-americanas e pode reduzir casos de obesidade e diabetes entre os jovens. A sonolência excessiva diurna nas primeiras horas do dia vai fazer que comprometer aí o aprendizado do adolescente, assim como os mecanismos de atenção, memória. Ele vai ter uma dificuldade maior aí em entender aí o assunto ministrado, ou seja, ele vai ter um prejuízo no rendimento escolar. Os alunos deste colégio na Zona Norte de São Paulo aprovam a sugestão de mudança no horário. Tem gente que acorda tipo 5h20 e vai dormir 9h30 e não é o horário que a gente consegue descansar totalmente. Eu ainda tô com sono. Quando mais tarde, melhor pra gente. Agora eu já acordo cedo por causa da escola, então seria mais fácil pra eu acordar às 8 horas. E a seguir, apesar de ser permitida a prática de redução do conteúdo em embalagens de alimentos, queixas de consumidores sobre a prática têm alta de 20%. E ainda, diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura do câncer. A gente volta já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura. Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carnes Barra do Prata, oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone 3671-4065. Filtro Óleo Comércio de Lubrificantes, especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Aristides Lopes, número 100, Amoreiras 1, 3671-3311. Supermercado Sonho Meu 2, o preferido da dona de casa. Agora também na Rua Adriles Ulloa, 740, Paracatuzinho. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Açaí Fruta Cor. Monte o açaí do seu jeito. Self-service de açaí tradicional ou batido. Rua Frânio de Melo Franco, 85 Centro, 3672-1214. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio, 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Salgados Dona Lica, alimento gostoso, é a gente que faz. Rua Rafael Antão de Melo, 211 Centro, 3672-3050. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Comunicado da Justiça Eleitoral. Senhores eleitores, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico do eleitorado de Paracatu. Para atendimento, agende o seu horário no site do TRE, www.tre-mg.jus.br e compareça, no horário marcado, no cartório eleitoral, levando documento de identidade, comprovante de residência e título eleitoral. O cadastramento biométrico é obrigatório, porém, em Paracatu, ele não tem prazo para encerrar. Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz eleitoral. Quem nunca sentiu um certo dissabor na hora de comprar aquele chocolate ou aquela bolacha, por exemplo, e perceber na embalagem um pequeno aviso, bem pequeno mesmo, indicando que a quantidade do produto foi reduzida. A prática em si é permitida por lei, mas tem muito brasileiro que não está mais engolindo essa história, não. Do ano passado para cá, as queixas subiram quase 20%. Sabe quando a gente abre o saquinho de salgadinho e... Só ar, só vento. Parece que a quantidade diminuiu. E aconteceu isso mesmo. O aviso está na própria embalagem, lá embaixo. Redução de peso. E se a gente olhar bem, vai encontrar o mesmo recado no creme dental, na bolacha, no sabão. O consumidor é bastante enganado com essa pegadinha. Se ele não presta atenção na quantidade que ele está levando, ele acaba sendo passado para trás. Pior que nem mantém o preço, né? Ele sempre sobe um pouquinho mais. Em muitos casos, a redução pode até parecer pequena, mas para as indústrias representa muita economia. Veja o exemplo deste chocolate. Ele perdeu 25 gramas. Isso significa que a cada 4 embalagens produzidas, a indústria ganha o suficiente para produzir mais uma. A maquiagem de produto, como é chamada, não é ilegal, mas precisa ser avisada com clareza por pelo menos 3 meses. É o que diz uma portaria do Ministério da Justiça. E apesar de ser uma prática antiga, o consumidor parece que está mais atento ou sentindo mais a diferença no bolso. No ano passado, o número de reclamações em um dos principais sites de queixas de consumidores aumentou 24% em relação a 2016. Mecanismos e plataformas como o Reclame Aqui amplificaram a voz do consumidor e elas veem em plataformas como essa uma forma de tentar gerar uma pressão, sim, para que as práticas e as condutas se modifiquem na indústria. A Isabel nunca tinha visto aviso sobre a redução de peso. Reduziram a embalagem e não diminuíram o preço? E às vezes passa até desatento pelo consumidor. Totalmente. Eu nunca tinha reparado. Vai passar a ler as embalagens com mais atenção? Vou. E ontem foi o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, mostram que os tumores são a primeira causa de morte por doença entre crianças e jovens de 1 a 19 anos. Só em 2018, mais de 12 mil novos casos devem ser diagnosticados no Brasil. Ainda assim, as chances de cura do câncer em crianças e adolescentes são de até 80%. E para isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Quando Viviane procurou um pediatra para tratar um inchaço na barriga do filho, Vitor, ela não imaginava o que viria a seguir. Após uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Foi como caiu um meteoro na nossa cabeça, né? Perdemos o chão completamente, porque ninguém espera receber uma notícia dessa. E nós ficamos totalmente desorientados, entramos num universo totalmente desconhecido, linguajar desconhecido,
tratamentos desconhecidos, nós estávamos assim aéreos, né? Com o diagnóstico, a família foi encaminhada para o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesse momento, começou a batalha pela vida do Vitor. Há 8 meses, toda semana, ela e o marido levam Vitor a este hospital em Brasília para sessões de quimioterapia. Mesmo com a doença e com as sequelas do tratamento, o pequeno não se abateu e é cheio de energia. Hoje, Viviane já vê resultados no tratamento e acredita que a agilidade na identificação da doença contribuiu para a melhora do filho. Esse diagnóstico precoce, logo, né, feito no início da doença, fez com que nós começássemos o tratamento logo e começando esse tratamento logo, as chances de cura sempre foi maior. Especialistas alertam sobre a necessidade dos pais levarem os filhos a consultas periódicas com o pediatra e informarem qualquer alteração no comportamento ou no corpo da criança, como perda de peso, anemia ou febre constante. Esses sintomas têm que ser analisados dentro de um contexto, porque se você fala de um sintoma isolado, ele assemelha-se muito aos sinais e sintomas das doenças comuns de infância, não é? Então a gente bate muito de capacitar o pediatra geral para fazer esse diagnóstico diferencial, né? Para auxiliar no combate à doença, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, lançaram o primeiro protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico. O objetivo é auxiliar profissionais da saúde a conduzir casos suspeitos e confirmados dentro de uma linha de cuidado, que vai desde a atenção básica até assistência de alta complexidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde oferece exames e tratamento de combate à doença. Neste hospital, em Brasília, o acompanhamento multidisciplinar é oferecido não só para a criança, mas também para a família. Viviane conta que o atendimento deu novas esperanças de cura ao filho. Tanto na área do tratamento quanto na área psicológica de toda a família, fomos bem assessorados, acompanhados. Depois da primeira quimioterapia, com 15 dias, a gente já viu toda a diferença, ele já desinchou a barriguinha, já ficou coradinho novamente, né? Aquilo que parecia não ter solução, de repente já começou a ficar mais claro para a gente, é evidente que a cura era certa. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações e também esta edição você pode rever acessando o nosso portal mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar nesse sábado, na edição especial de fim de semana. Uma boa noite para você e até lá. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Centro Administrativo. Em 2018, a Prefeitura vai inaugurar o Centro Administrativo de Paracatu. Dinamismo, facilidade, eficiência e economia são alguns dos benefícios diretos do Centro Administrativo. Em um único local, o cidadão terá acesso a todos os órgãos e setores da administração municipal, trazendo agilidade e comodidade para todos. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Low Pressure Fitness, técnica inovadora exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820.
Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore Chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Hanna Toys, sua loja de brinquedos, grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho 85. Lojas B, C e D, Centro. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores, bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. No dia 2 de março, às 8 horas da manhã, estaremos marcando para os meses de abril, maio e junho. No dia 1º de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul.